Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dia de Primeira Fila Análise. Falaremos obviamente do GP do último final de semana, que foi o GP da Austrália, que olha, tem bastante coisa pra gente abordar aqui. Então sem mais enrolações, bora para o vídeo. Bem, a ação do GP da Austrália já começou logo nos treinos livres, cara, onde tivemos ali batida das Aston Martins de Vettel e de Stroll, que diga-se de passagem, baita trabalho dos mecânicos da Aston Martin, que conseguiram fazer os dois carros terem, condições de participar do quali. Houve também uma melhora na McLaren, que chegou nesse GP da Austrália com muito mais força, Foi praticamente a quarta força daquela corrida, ficando atrás apenas de Ferrari e Red Bull, que estão lá na frente, e da Mercedes. Então chegamos do treino classificatório, onde tivemos o bizarro incidente envolvendo os dois canadenses, Stroll e Latifi, no final do Q1, que deu a bandeira vermelha e inclusive ajudou o Vettel, o companheiro do Stroll, a conseguir ter tempo ali para poder fazer sua volta com o carro consertado. E aqui na tela vocês estão vendo então o quadradinho ali onde a gente vai ver, o incidente e tudo mais, mas antes a gente precisa ressaltar algumas coisas. A primeira delas é que nenhum dos dois estava vindo em volta rápida, o que deixa isso ainda mais bizarro. O Latifi estava na sua volta ali, lenta e tal, tranquilo. Já o Stroll, ele abriu volta rápida, só que aí abortou antes mesmo da curva 3, então ali ele já tinha, desistido da volta. E agora eu vou dar play aqui, ó. O Stroll já tinha desistido da volta aqui, o engenheiro já tinha dito pra ele, tira o pé e tal, e aí ele chega. Aqui tá o carro do Latifi, que inclusive, se fosse um carro em volta rápida, o Latifi teria atrapalhado bastante, porque ele tava na linha ali, ó. Ó, ele vem aqui, ó, pode ver que o Stroll ele teve que fazer outro traçado. Se uma pessoa tivesse, em volta rápida ali, se algum piloto tivesse em volta rápida nesse momento, o Latifi estaria atrapalhando um bocado. Então aí já temos um erro. Aí beleza, o Stroll passa. E aí depois o Stroll vai lá, tira o pé e ele não vê o Latifi do lado dele. E ele acaba jogando o carro em cima, velho. E aí acontece um acidente, aí depois ele reclama e tal. Mas aqui, acho que a culpa foi mais do Stroll. Ele mereceu a punição que ele levou ali depois, pra corrida. Ele foi o principal culpado. Só que o Latifi não é santo. Isso, pois aqui tá o Latifi. Ele vai lá, recolhe, fica lento e tal. Espera o Stroll, dá uma aceleradinha e agora passa o Stroll. Fica lado a lado. E aí beleza. Aí o Latifi decide ultrapassar, cara. Pô, se mantém ali atrás, pega uma distância. Pô, tu acabou de deixar o cara passar e tu ultrapassa, mano. Aí o Latifi ultrapassou e tomou o toque, cara. Bem, o Latifi não teve realmente culpa, de fato, ali no incidente, porque a gente tá avaliando ali o momento da batida, e tudo que envolvia a batida. A realidade é que foram dois patetas, se encontrando ali em um momento, bem estranho no treino classificatório, cara, bem estranho, porque era um tentando dar passagem pro outro, e aí eles se tocam, enfim. Tivemos um problema do Alonso no Q3, em que o carro morreu no meio da curva 11 e ele acabou batendo, e perdeu a chance que ele tinha de brigar lá na frente, quem sabe até fazer uma pole position por aquele fio de um setor roxo no setor 2, cara. E esse acidente do Alonso causou uma bandeira vermelha que atrapalhou e muito o Carlos Sainz, que vinha uma volta boa, porém a volta dele foi anulada porque ele fez essa volta, após a bandeira vermelha, vamos dizer assim, Quando a bandeira vermelha foi acionada, ele já estava no finzinho da volta dele. Mas aí na segunda ida dele para a pista, ele acabou errando, e aí, fazer o quê, P9. E o pole position foi Charles Leclerc de forma espetacular. O Monegasco tá impossível nesse começo de ano, hein? Que começo do Leclerc. E aí chegamos na largada de Leclerc. Largou bem, manteve a primeira posição ali, apesar de ter sido atacado por Verstappen. O Hamilton largou muito bem e pulou para a terceira posição. O Pérez, no entanto, largou um pouco mal. E o Sainz lá atrás, largou estilo Weber. Muito mal. Como vocês podem ver aí, ó, olha que largada horrível do Carlos Sainz. Lembra muito bem os tempos de Weber, largando mal e perdendo várias posições. Foi uma largada bem ruim do Carlos Sainz e, isso acabaria sendo prejudicial para ele depois. E esse depois foi um erro que ele cometeu na curva 9, onde ele acabou espalhando, rodando e ficou na brita, Um péssimo fim de semana pro Carlos Sainz. Ele foi bem nos treinos livres, mas, treino é treino, jogo é jogo, como diria o ditado do futebol.
E aí, ele acabou rodando e ficou fora da prova um fim de semana para esquecer. Aí beleza, aconteceu a relargada, nada de muito grave aconteceu ali. E deu umas voltinhas ali, tivemos o erro do Magnussen que foi igual ao Sainz, só que dessa vez ele conseguiu segurar e manteve o carro na pista. E claro, tivemos o erro do Vettel na curva 11, que é um erro, né, bobo, errou a freada, por aí vai. E aquela curva 11 estava sendo um pesadelo para os pilotos, né? Tinha muita gente errando ali, inclusive o Russell no treino classificatório. E depois tivemos os pitstops, onde a Mercedes trabalhou melhor, o Hamilton voltou à frente do Pérez após o Pérez ter ultrapassado ele na pista. Só que aí depois, né, o Pérez ultrapassou o Hamilton com uma facilidade antes da curva 9, naquele novo trecho que eles fizeram para esse GP da Austrália. E diga-se de passagem, o Pérez estava pilotando muito no domingo, cara. Baita corrida do Pérez. E eu quero falar também das alterações de Albert Park. Eu achei que a alteração, por exemplo, da curva 3 foi uma alteração que acabou surtindo o efeito contrário, né? Ficou muito mais difícil ultrapassar naquele ponto, já que aquele ponto é um ponto de ultrapassagem. Já no restante das modificações, eu achei que foram modificações boas, principalmente aquele novo trecho, né, quase de reta, entre as curvas 8 e 9. O problema é que a pista é mal nascida, né? A modificação na curva 3 afetou bastante, porque ali era um dos principais pontos, se não o principal ponto de ultrapassagem no circuito. E aí nós não tivemos uma corrida tão boa quanto tivemos no Bahrein e na Arábia Saudita. Então falei ali da ultrapassagem do Pérez em cima do Hamilton, onde logo depois de acontecer essa ultrapassagem, veio o safety car causado por Sebastian Vettel. Um fim de semana para esquecer também para o alemão da Aston Martin, e um erro crasso, né, que ele cometeu ali na saída da curva 4, que lembrou muito o acidente do Nakajima em 2009, acidentes muito parecidos, se não idênticos. Só que em relação a essa batida do Vettel aí, há todo um contexto por trás e também há uma problematização muito grande em relação ao que está acontecendo. Porque assim, o Vettel teve um fim de semana ruim? Sim, nível Maldonado até. Só que não dá pra pegar um fim de semana, que é o primeiro dele na temporada, né, ele perdeu as 2 primeiras corridas, por conta da Covid, tem essa agravante ainda por cima, para poder falar que ele precisa voltar para a Fórmula 3, cara. Aí não dá, mano. 2021 do Vettel, por exemplo, que é ano passado, cara, teve poucos erros dele na temporada. Eu me lembro do erro do Bahrein, que foi um erro grosso, o erro em Zandvoort e um erro em Silverstone. Fora que conquistou 2 pódios na pista, né? Apenas um valeu, mas é que nem aquela coisa. Regras são regras, meu amigo. Ou seja, ainda é cedo para poder rotular alguma coisa, cara. E se fosse uma amostra de 3 corridas, até vai, mesmo assim seria questionável. Eu não tô dizendo aqui que o Vettel tá pilotando bem demais, ou que ele não tá mal. Ele tá mal sim, merece as críticas, porque não tá bem, tá pilotando mal. Só que é o seguinte, o ponto da crítica já tá passando, né? Já tá passando do limite da crítica, entrando no lado do desrespeito, cara. Ok, deixando isso aqui de lado que já tá meio chato, o Russell se aproveitou do safety car e ganhou as posições de Pérez e Hamilton, ou seja, ele estava com lugar no pódio. Outra baita corrida de um piloto aqui, hein? Baita corrida do Russell, cara. Pô. Aí teve a largada, o Verstappen foi pra cima, mas o Leclerc se defendeu bem e o Pérez foi pra cima do Russell. Então teve o rádio do engenheiro do Russell dizendo, né, para que se fosse necessário, deixasse o Pérez passar para poder economizar pneus. Que obviamente é uma ordem bem bizarra, porque nenhum dos dois ia mais parar na corrida, então era uma briga por posição. Apesar de que, né, obviamente ele defender a posição do Pérez faria ele gastar mais pneus e faria o Hamilton se aproximar dele, além de que a Red Bull é um carro mais rápido. Mas é uma ordem bizarra. Se bem que não foi bem uma ordem, foi uma sugestão. Mas mesmo assim dá pra gente, né, cornetar um pouquinho. Mas então, o Russell acabou sendo ultrapassado pelo Sérgio Pérez e voltas depois, o carro de Max Verstappen dá pau e ele abandona o GP da Austrália. É o segundo abandono de Max Verstappen em 3 corridas na temporada. É preocupante para dizer o mínimo. Depois da corrida, o Verstappen falou que não há razões para acreditar no título, ainda que eu acho que isso seja um blefe, né? Ele está apenas blefando. Há motivos sim de acreditar no título do Verstappen, ainda que isso seja muito difícil. Mas em 2016, por exemplo, o Rosberg tinha uma vantagem maior que o Leclerc após 3 corridas e a vantagem dele evaporou após algumas provas. É difícil, mas a temporada é longa e nada é impossível. Tem muita água por rolar, cara. Aí depois disso tivemos poucas coisas, né? Como por exemplo o problema no carro de Fernando Alonso com os pneus, né? Que, diga-se de passagem, foi um fim de semana melancólico para Alonso, que conseguiria fazer muito mais se não tivesse tanto problema. E o Stroll dando uma de Roy Nissany para quem acompanha a Fórmula 2, né? E defendendo a posição dele de forma agressiva, se formando um trenzinho atrás dele. E depois ele tomou uma punição de 5 segundos no lombo por fazer zigue-zague na reta. Justo. E aí nós temos esse vídeo aí que eu tô mostrando na tela, cara, que é no mínimo preocupante, né, bicho?
O Stroll tira as mãos do volante após acabar a corrida e tal, né? Tira a mão do volante, porque ele percebe que o carro tá se movendo quase que sozinho, mano. Ele tá todo desalinhado. E aí ele tira a mão do volante e o carro, tipo, o volante fica assim, ó. É bizonho. E pra piorar, cara, dá pra perceber esses movimentos do volante quando o Stroll tá segurando ele. Não é só quando ele tá solto. O Stroll tá segurando o volante fica... Pô, mano, parece a Minardi de 2004. E para finalizar a corrida, Alexander Albon fez o milagre de completar 57 voltas com os pneus duros que ele largou, parou na penúltima volta à la Vettel 2010 em Monza e conquistou um pontinho com a Williams, cara. Que pilotagem sensacional do Albon, tanto por fazer esses pneus durarem tanto assim, quanto de conseguir pontuar com a Williams, cara. Que pilotagem, mano. E aí Charles Leclerc venceu na Austrália com direito a Grand Chelem, que é fazer a volta mais rápida, a pole position, liderar todas as voltas e obviamente vencer a prova. E agora ele se iguala a um feito que somente outros 25 pilotos conseguiram fazer na Fórmula 1. E aí o pódio era em segundo Sérgio Pérez e em terceiro George Russell, em seu primeiro pódio pela Mercedes, né? Momento bem legal pro Russell. E agora vamos para as notas. Se vocês querem ver, então vamos para as notas, cara. Ok, começamos com o vencedor da prova, Charles Leclerc. Não podia ser outra, né? 10 para o Leclerc. Você deve estar se perguntando, pô, uma nota tão alta assim? Por que eu faço o quê, cara? O cara liderou todas as voltas da prova, fez a pole position, fez a volta mais rápida, venceu, não deixou isso pra ninguém? É 10, pô. Pro Pérez eu dou nota 9, fez uma baita corrida, né? Apesar da má largada dele, ele conseguiu se recuperar, passou o Hamilton, depois ele acabou sendo prejudicado no pit stop, passou o Hamilton, acabou sendo prejudicado durante o safety car, passou o Russell, então ele teve várias condições desfavoráveis durante a corrida, mas ele conseguiu se recuperar e ainda de quebra chegou em segundo. E eu vou dar pro Russell nota 8,5, tanto para ele quanto pro Hamilton, né? Afinal, os dois Mercedes fizeram corridas muito parecidas, e aí, né? Consequentemente, eu vou dar uma nota igual. O Russell ficou na frente do Hamilton por algo mais circunstancial, né? Se não fosse safety car, provavelmente o Hamilton ficaria à frente dele, mas não seria uma diferença tão grande. Então eu vou dar nota 8,5 pro Russell. E já pode botar aqui também a nota 8,5 pro Hamilton, já agiliza aqui, porque é a mesma coisa. Para as McLaren eu vou usar o mesmo critério, nota 8 para os dois. Afinal, né, eles fizeram corridas bem parecidas e fizeram a McLaren andar muito, cara, muito mais do que era esperado da McLaren andar nessa pista. Então, com uma grande corrida dos dois, acho justo nota 8. Para Esteban Ocon, nota 7,5, fez uma corrida bem discreta, mas uma corrida boa para os padrões Alpine, nada espetacular, então nada mais justo que um 7,5. Para o Bottas eu vou dar aqui um 7,5, no treino classificatório ele acabou sendo eliminado no Q2, né, que é a primeira vez que acontece isso com ele desde os tempos de Williams, e na corrida fez uma boa corrida, pontuou bem na 8ª posição, então, né, 7,5 aí pro Bottas eu acho que tá de bom tamanho, talvez um pouco mais. Pro Gasly, nota 7, bicho, eu acho que é uma nota ok, né, não foi uma grande corrida, nem uma má corrida, corrida padrão, normal, 7. Agora pro Albon, cara, 9,5, cara, o cara pontuou com a Williams, mano. O cara pontuou com a Williams, que é um dos piores carros desse início de ano, e fez algo muito difícil, né? Que fazer 57 voltas com o pneu duro e fazer a estratégia funcionar. Então, né? 9,5 para ele. E pro Joe eu vou dar uma nota 7,5, mesma nota do Bottas até, porque ele fez uma corrida ok. Não acho que ele fez uma corrida ruim, conseguiu fazer um bom progresso ali. Ficou pertinho de pontuar, né? Um pouquinho a mais ali, ele conseguia passar o Albon e conseguiria fazer um pontinho para a Alfa Romeo, então... corrida ok do Joe. Para o Lance Stroll, uma belíssima nota 5 para ele, porque assim, ó, ele fez uma corrida ruim. Eu não acho que ele fez uma corrida ruim, né? Apesar de toda a barbeiragem dele, né? O trenzinho da alegria do Stroll, ele não fez uma corrida ruim, quase pontuou. Só que a gente conta também aqui o treino classificatório. Ele fez cagada no treino classificatório. Então, né? 5 aí pro Stroll. Para Schumacher e Magnussen, os que vêm a seguir agora, pilotos da Haas, 6, nota 6, acho que não fizeram uma grande corrida, não fizeram nem uma boa corrida, né? A Haas sofrendo muito nesse final de semana, eles ficaram ali, né, escondidos, ninguém viu muito a Haas durante esse fim de semana, então, né, nota 6, tanto pro Mick Schumacher quanto pro Kevin Magnussen. Pro Tsunoda, nota 6, não pontuou, passou totalmente despercebido, né, AlphaTauri que podia ir além, ele até ficou próximo do Gasly por boa parte da corrida, só que depois ele, né, se desgarrou. E aí, né? Acho que nota 6 tá bom. Pro Latifi, nota 5, né? Eu acho que vai ser o padrão Latifi nessa temporada.
nota 5 pra ele, porque, né, teve tudo que aconteceu no treino classificatório, só que não foi muito bem culpa dele, mas ele fez uma corrida ruim, né? Ficou apagadão lá no fundão e aí, né, 5. Pro Alonso, cara, pro Alonso eu vou dar um 7,5, porque assim, se tu pegar a posição de chegada do Alonso, tu pensa, nossa, corrida horrível dele. Mas a gente tem que entender também o que aconteceu no fim de semana, né? Teve ali o treino classificatório que ele foi bem, ia fazer uma volta muito boa jogando ele lá pra frente, só que aí acabou batendo, né? Se bem que a gente não conta muito isso aqui na hora de, né, porque, né, quase não conta muito. Só que ele não fez a corrida que se esperava do Alonso, né? O Alonso que tava com bom ritmo e tal, né? Fez uma corrida de ok pra boa, não acho que tenha sido muito além disso, né? Sofreu com azar, então 7,5 pra ele. Pro Verstappen, nota 8, né? Eu acho que é a nota que dá pra dar pra ele ali, porque ele não conseguiria alcançar o Leclerc, fez até mais do que eu acho que conseguiria, né? O Leclerc tava em outro patamar, só que ele também, né? No momento que ele parou, ele tava uma vantagem boa pro que vinha atrás, que era o Pérez, então ele tava numa corrida controlada em segundo, só que aconteceu o problema, ele teve que abandonar. Nota 8. Cara, pro Vettel, mano, pô, assim, desculpa, mas aí vai ter que ser nota 2, mano. Foi um fim de semana desastroso, cara, assim, o único momento bom dele no fim de semana foi a primeira parte da corrida, que ele tava conseguindo imprimir um ritmo bom. Mas ele cometeu 2 erros na própria corrida, né, cometeu erro nos treinos livres que acabaram prejudicando ele no treino classificatório. O conjunto da obra, cara, não tem como. Nota 2. E pro Sainz, pra poder finalizar aqui as notas, nota 4 pra ele. Porque assim, ele fez bons treinos livres, né? Tava bem. Só que aí no Q3 ele errou e acabou largando em 9º. E na corrida, né, ele cometeu um erro grotesco e acabou abandonando logo no comecinho. Então não teve nem amostra pra gente levar em consideração. Nota 4 pra ele. Bem, então essas foram as notas e esse foi o Primeira Fila Análise. Então é isso, galera, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos, claro. Se você tiver sugestão de tema, quadro ou vídeo, coloque aqui nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? Na descrição temos o nosso servidor no Discord. Entra lá, cara, não perde tempo. E é isso, galera, muito obrigado por quem assistiu até aqui, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo, o canal tá crescendo muito. E é isso. Falou!